Olá! Nós estamos aqui para mais um encontro com a palavra. Você que nos acompanha, já nos conhece, sabe como estudamos a palavra de Deus e a cada semana nós estamos aqui. Como você deve ter percebido, nós mudamos o formato e hoje eu estou aqui acompanhada do meu amigo Rubens e juntos vamos partilhar com vocês a palavra de Deus. Como de costume, vamos fazer uma oração antes do início do estudo da palavra. Rubens, você pode orar, por favor? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer pelo privilégio de poder estudar sua palavra, compartilhá-la com os outros. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e corações para que entendamos a sua vontade, não só a nossa aqui, minha, da Anicinha, mas também de quem nos ouve nesse momento, que nós possamos aqui, através desse trabalho, estudo, transformar vidas. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Durante esse trimestre, nós estamos estudando o grande conflito. Esse trimestre vai de março a junho e o tópico dessa semana é motivados pela esperança. O verso para memorizar dessa semana diz o seguinte: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. E que esperança é essa que nós temos? De que esperança estamos falando? Nós estamos falando aqui da volta de Jesus. O estudo dessa semana nos mostra o seguinte: quando nós falamos da volta de Jesus, nós estamos aqui trazendo um assunto que aparentemente é novo, mas ele é antigo, mas muito atual. Parece confuso, né? Mas não é. Essa é a verdade. Cristo prometeu que ele iria voltar para nos buscar. E esta esperança nós temos e nós aguardamos dia a dia a volta de Jesus. Amém. Esse é o nosso principal objetivo. Aguardar a volta de Jesus e esperarmos para que ele possa vir nos buscar para morarmos com ele no céu. Essa é a promessa do seu reino. E nós temos aqui alguns assuntos que nos chamam a atenção, porque quando a gente fala da promessa do reino de Jesus, nós nos lembramos o seguinte: como é importante nós aguardarmos e termos a fé nessa volta de Jesus. Não é, Rubens? Com certeza. Que a gente pode falar com relação à fé dos cristãos com relação à volta de Jesus? Com certeza. A volta de Cristo, ela tem assim vários benefícios que passam a volta de Cristo. Eu estava pensando outro dia o seguinte: imaginem que estamos todos errados e na verdade nós viemos de uma explosão cósmica e tudo aconteceu ao acaso. Então nós vamos num ciclo infinito de vida e morte, vida e morte. Cruel, né? Mas ok, existe Cristo, existe um Deus. E a crença aí largamente popular e também entre a maioria dos cristãos, menos na igreja adventista, pelo menos, é de que quando você cresce, que você morre, a tua alma vai para um lugar melhor. Não só cristão, como outras denominações também acreditam, os espíritas, etc. Mas não fala nada do final desse ciclo. Então, olha que coisa cruel. Você é um cristãozinho, você é um cara bacaninha, legalzinho, bonzinho, você morreu, sua alma vai para o céu. Só que o ciclo de morte e tristeza e pobreza e sofrimento da terra continua infinitamente. A Bíblia, contrário do que a pessoa imagina, traz uma perspectiva correta disso, que é o seguinte: existiu um início, existiu uma queda, existiu uma redenção e depois existe uma restauração. E essa restauração vai ser feita completa através da volta de Cristo. E se a Bíblia acertou antes, na primeira volta de Cristo, eu penso assim: se a Bíblia acertou antes na primeira, ele lá atrás em Gênesis 3,15 falou: olha, eu vou trazer um que você vai ferir o pé dele, mas ele vai ferir a tua cabeça. Né? Lá atrás, por que não pode estar certo agora também, né? Que o pessoal fala, né? Pô, ele acertou de primeira. Nós vamos ver aqui nas profecias, Daniel, 400 anos da volta de Cristo, 600 anos da volta de Cristo, ele acertou.
por que não pode estar certo de novo de voltar, né? E a volta de Cristo, ela daí traz dois componentes, ela traz três, na verdade. Ela traz o fim de sofrimento, o fim de um ciclo e o início de um outro junto de Cristo, que é o que nós almejamos, né? Sim, e a terceira coisa é a restauração de tudo, a reforma de tudo, né? Não mais dor, não mais sofrimento, não mais lágrimas, etc. Então isso, se não enche você, amigo, você de alegria, eu não sei o que pode encher, porque eu quero esse mundo aqui não dá mais, né? Não dá. E eu creio que essa é uma das maiores alegrias do cristão. É a bendita esperança que a bendita fala, esperança, né? a bendita esperança. Porque nós estamos vivendo num tempo de tristeza, de guerra, de fome, de mentira. Desesperança. De desesperança. A lição fala de esperança. Exatamente, de desesperança. E aí a volta de Cristo aponta para o fim de tudo isso. Então, eu acho que essa é a maior alegria do cristão. Mesmo vendo que tudo está andando aparentemente para trás, mas a gente tem um rumo que é, sabe, de final, né? De final. De final. Sabe que vai acabar. Isso não é para sempre. É isso. Louvado seja Deus por isso. Não é para sempre. E está mais próximo do que a gente imagina. Né? Bem perto. E ao longo dos tempos a gente percebe que muitas pessoas estudam, muitos estudiosos têm encontrado mais e mais verdades a respeito da volta de Cristo, mas muitas pessoas também têm procurado compreender a sua moda, digamos assim, o entendimento da palavra de Deus. Alguns dizem que é uma volta espiritual, né? Que vai fazer o reino ainda aqui do jeito que está. Né? Então, esses ensinamentos que nós temos visto por aí têm confundido a mente das pessoas. E muita gente tem deixado de acreditar que Jesus vai voltar. E a volta de Jesus vai acontecer. Queira você, eu ou não, vai acontecer. E é uma volta literal. Ele não vem assim, aparecer e sumir, não. Vem, e a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. Não vai ser para um e para outro. Não vai ser algo secreto. Não vai ser secreto. Não haverá arrebatamento secreto. Não haverá. Ontem à noite estava chovendo e eu estava jantando e do ponto que eu estava da mesa dava para ver a janela. Deu um relâmpago, eu falei, daqui a pouco vem o trovão. Fiquei esperando, aí, bah! E a Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do ocidente e vai até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então não tem como você não ver quando Jesus voltar. E aí o que a gente precisa? Preparo. Aguardar essa volta de Cristo, preparando, estudando dia a dia, entendendo os sinais da volta de Cristo. Porque quando a gente estuda, a gente entende os sinais. Né? Em que tempo vivemos, né? Em que tempo estamos vivendo? A Bíblia é muito clara nisso. Bem clara. Tem cada coisa a seu tempo. E nós estamos agora vivendo no fim do tempo. É isso. Ou no tempo do fim. Ou no tempo do fim. No fim do tempo do fim. Exatamente. No fim, parece um trocadilho, mas é verdade. No fim do tempo do fim. É onde nós estamos agora. Jesus está bem mais próximo de voltar do que a gente imagina. A gente não tem, eu pelo menos não tenho dúvida das coisas que eu estou vendo. Eu às vezes me preocupo quando eu vejo as pessoas acreditando que na mão dos políticos, na mão dos homens, vai haver... Existe a solução, né? Solução para essa situação. Já está comprovado, não dá certo. Né? Não vai dar certo, não vai. A única solução é acreditando realmente na volta de Cristo. E a Bíblia diz que ele vai voltar em glória e todo o olho verá. Amém. Nas nuvens do céu, né? E aí eu te pergunto, Rubens, como que a gente pode estudar a Bíblia para alcançar o entendimento dessas profecias, assim como Guilherme Miller fez? Para você que talvez não tenha estudado quem é Guilherme Miller, nós vamos ainda estudar um pouco mais aqui nas profecias, mas eu já vou te falar, Guilherme Miller foi um fazendeiro batista nos Estados Unidos e ele estudou verso a verso da palavra de Deus para entender como seria a volta de Jesus, porque eles sofreram um grande desapontamento que nós já vamos falar. Eu vou responder, eu vou contextualizar um pouquinho para responder a sua, mas não vou fugir de comentar a resposta. É importante entender aquele período em que ocorreu o surgimento desse interesse renovado pela volta de Cristo, porque as denominações cristãs de maneira geral, embora até a católica tenha no seu credo
quem é católico sabe disso, tem no seu credo a volta de Cristo, não é pregado. Né? E os nossos irmãos evangélicos creem numa outra forma da volta de Cristo, que é algo secreto, terreno, restauração de Israel, etc. Que até eu entendo, não entendemos aí por que eles imaginam dessa maneira, mas que não tem base de fato bíblica, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos. Podemos entrar isso em outro fórum. Sim. Mas o que estava acontecendo nesta época é interessante. O mundo vivia ali, final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, o mundo vivia algo chamado Revolução Industrial. A Revolução Industrial nada mais é do que você trazer máquinas para aumentar a sua produção. Então, você, com a mesma quantidade de capital, você conseguia produzir muito mais do que uma máquina. Isso gerou uma quantidade de aumento de riqueza e aumento de padrão de vida absurdo, em especial na Europa, né, no hemisfério norte. Isso fez com que as sociedades cristãs tivessem dinheiro para imprimir Bíblias, disseminar a verdade, e começaram a surgir os missionários. Então começou assim a surgir. Ao final do dia, o que aconteceu? O pessoal começou a ter tempo para estudar a Bíblia. O pessoal começou a ter dinheiro para comprar a Bíblia de uma maneira mais acessível, e começou a ter tempo para estudar a Bíblia, porque ele tinha mais renda. Estava trabalhando, né? Estava trabalhando e tinha mais renda. E aí começou a surgir um interesse renovado e em toda a Europa. Então, inclusive um padre chileno também pregou sobre a volta de Cristo, Guilherme Miller, e vários outros, Litt, nos Estados Unidos, vários outros, Joshua Litt, vários começaram a estudar a Bíblia e a ir além do Evangelho, né? Do final do Evangelho, porque Deus ele foi restaurando a verdade aos poucos. Então, a igreja sucumbiu imortalidade da alma, o domingo, imagem, Virgem Maria, batismo infantil, e foi indo, inferno, céu, purgatório, e por aí vai, com todo respeito, nada contra nenhuma instituição, mas, e aí com o protestantismo você resgata a fé, né? A salvação não por obras, mas não por mérito, mas por fé, pela graça de Cristo. Aí depois você vê os anabatistas, os batistas restauraram o batismo adulto novamente, né? por profissão. Aí depois você, Conrad Williams e tal, depois você tem Calvino também ajudou, depois você tem, antes, né, aí depois você teve dos batistas, antes você teve os metodistas que vieram eles resgataram a vida do cristão, a santificação pela fé. A santificação, ou seja, a vida cristã, ou seja, uma vez você está salvo, mas Deus aceita como você é, mas se você é um cristão professo, você busca se aproximar de Cristo, não ficar como você está. Que é um outro tema, né? Que a turma fala da salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Não é bem isso que Paulo fala, inclusive, né? Exatamente. E ele resgatou isso. E aí, nesse conjunto de resgate das verdades bíblicas, tinham duas verdadezinhas, três verdadezinhas que estavam ali tinham seu momento para voltar. E o momento veio, então, com vários acontecimentos geopolíticos. Você teve a Revolução Francesa, você teve o aprisionamento do Papa, isso começou a despertar. Peraí, isso aqui tem alguma coisa a ver com Bíblia. E a turma começou a estudar, e começou a avançar, e aí começaram a surgir algumas verdades que que no seu tempo voltariam, que era uma fé na volta de Cristo. Aí depois veio questão de domingo, sábado, questão de mortalidade da alma, que não é o tema dessa semana. Neste contexto surge, nesse movimento, o senhor Guilherme Miller, que foi um capitão do exército americano na Guerra Civil. Ele era um
deísta. O que é um deísta? Deísta é um indivíduo que ele acha que Deus existe, mas ele não se importa com você. Te largou aqui e se vira aí. Ele apenas acredita na existência de Deus. Apenas acredita na existência de Deus, exatamente. E ele, que era um fazendeiro, ele começou a estudar a Bíblia. E nesse estudo da Bíblia, ele fez uma coisa interessante, que ele foi... ele não passava de um verso se ele não tivesse entendido o anterior. Nem que ele tivesse que estudar a Bíblia inteira de novo, para entender aquele verso, ele lia a Bíblia inteira e voltava para aquele verso, ia para o segundo. Ele estudava com luz de vela à noite e tal. E ele, neste movimento, ele bastante interessado, que é a continuação da lição, bastante interessado em Daniel, nas profecias de Daniel e Apocalipse, ele então descobre tempos e movimentos que levariam à volta de Cristo. Desculpe, me alonguei um pouco, mas acho que era importante. Sim, não, o contexto foi muito bom essa explicação, com detalhes, porque às vezes a gente fala da volta de Cristo, a gente fala muito rapidamente sobre Guilherme Miller, sobre os estudiosos da Bíblia naquele tempo, que eles aguardavam a volta de Jesus, só que quando eles estavam fazendo esse estudo, detalhadinho, ele começou a fazer as contas e ele entendeu que Jesus já estava voltando nos seus dias. Isso. O que ele falou? Ele falou aqui, ó, a lição fala aqui, ó, ele viu que a profecia dos 400 anos de Israel no Egito aconteceu. Aí ele viu os 40 anos de peregrinação no deserto, aconteceram. 70 anos de cativeiro, aconteceram. Está voltando. 70 semanas destinadas para Israel, a volta de Cristo ali, aconteceram. Acontecerá. O evento está aqui. Está aqui, né? Está aqui. Só que daí ele errou no evento. Ele errou no evento, na datação, né? Ele foi contando. A conta dele estava certa. Alguma coisa aconteceu lá, né? Alguma coisa aconteceu. É verdade. E ele errou no evento. É verdade. Aquela conta que ele estava fazendo não era a volta de Cristo ainda. E aí eles tiveram uma grande decepção, né? Porque daí eles imaginavam, estava tudo pronto, todo mundo já aguardando, esse é o nosso Deus está voltando, e aí eles se decepcionaram, mas graças a Deus ele não desistiu. Agora, Nicinha, eu fico pensando nessa turma que lá no século XIX eles erraram. Pensa assim, várias profecias se cumprindo naquela época. Então, terremoto de Lisboa, 1798, que é o final dos 1260 dias, que para você que não sabe o que é 1260 dias, deixa uma... Não sei o que me explica que Arthur ou outros podem, em separado, lhe dar esse estudo, se cumprindo ali em 1798. Aí você tem o dia escuro, queda das estrelas. Tudo acontecendo. O final da profecia de Apocalipse, tudo acontecendo. Não, assim, errar chega a ser fácil errar, né? Sim. Chegou a ser fácil errar. Exatamente. Hoje, olhando em retrospecto, chega fácil errar. É que a gente está vendo o pós. Então a gente já sabe o que aconteceu. Mas eles que estavam vivendo ali, eles viveram aquilo ali. Aquele movimento. Né? Eu imagino o desapontamento para essas pessoas terem a certeza de que naquele dia que eles tinham marcado ali em outubro iria acontecer a volta de Jesus, e não aconteceu. Então, a decepção deles foi muito grande, mas graças a Deus eles não desistiram de estudar a palavra de Deus e entender aonde eles tinham errado. E aí o Guilherme Miller, ele nos dá uma grande lição do aprendizado da Bíblia, né? Que você já comentou aqui. Ele não passava por outro verso até que ele tivesse entendido aquele. Nem que ele tivesse lido a Bíblia inteira de novo para entender aquele verso. Ele até entender. Esse é um exemplo que a gente deve seguir. Não ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia. Isso. Eu volto a falar. A gente precisa estudar a Bíblia. Aí a gente entende o que está acontecendo. Eles, naquele momento, eles fizeram tudo certinho. Erraram no evento. Hoje nós precisamos estudar corretamente a Bíblia, entender a palavra de Deus, porque esse evento agora não vai ser errado. Com humildade, Nicinha. Com humildade. Pedindo para que Deus ilumine sua mente, não com o seu entendimento, com o entendimento de cima. Muito bem lembrado, porque é muito comum hoje nós vermos as pessoas dizer assim, no meu entendimento isso vai ser assim. E não é o seu entendimento que é o mais importante, é o entendimento da palavra de Deus, é o que é importante para nós. Né? Porque assim, nós temos o estudo da Bíblia
para nós podermos entender os eventos que estão acontecendo. Quando a gente lê, a gente entende que o que está acontecendo hoje é de fato o fim do tempo do fim, como nós já falamos aqui. E nós temos uma linha do tempo profética para a gente entender o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, eu gostaria que você mostrasse, Rubens, essa linha do tempo para a gente entender desde o começo, porque quando a gente lê e estuda aqui a Bíblia, nós vemos que Deus tinha um cronograma, né? Tinha. Ele tinha um cronograma. Hoje você vê, abrindo aqui um parêntese, muitas pessoas marcando a data da volta de Jesus hoje. Se você vê isso, não acredite. Ninguém sabe a data da volta de Jesus. Ele sabe. Deus sabe o dia que vai mandar Jesus voltar para lhe buscar e para me buscar. Mas esse dia nós não conhecemos, só Deus. Mas existia um cronograma quando ele veio a primeira vez, com certeza, que muitas pessoas sequer perceberam que ele tinha vindo. E muito preciso, chega a ser arrepiante. Mas mostra essa linha do tempo. Eu vou comentar nisso, mas antes eu queria dividir com você e com os irmãos, os nossos que estão nos assistindo, 2 Pedro 1,19, que falam que digamos assim, a confirmação do que você está dizendo sobre a Bíblia, que fala aqui, ó, 2 Pedro 1,19 e a 21, que ele fala aqui, ó, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É poderosíssimo. É poderoso. Você percebe, né? Que nada que está acontecendo hoje está acontecendo por acaso. Deus mostrou aos profetas o que iria acontecer. Então essa linha do tempo, essa profecia, não vem de interpretação humana, ela não vem de vontade humana, ela foi dada... nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram por parte de Deus. Sim. Então esse cronograma que nós vamos ver aqui, eu convido os amigos a olharem Daniel 8, e é um desafio em 10, 15 minutos. Falar sobre isso. É um assunto complexo, mas importante. Mais importante, nós vamos tentar. E nota o seguinte, que Daniel, ele, exilado na Babilônia, já no final da sua vida, e já no domínio persa, lembra que os babilônios, eles ali por volta de 606, Nabucodonosor fez 3 incursões em Jerusalém. A última ele destruiu Jerusalém, levou os utensílios. Daniel foi na primeira incursão, um jovem aí de seus 16, 17 anos. E Daniel conhecia a profecia de Jeremias, que falava dos 70 anos. Ele conhecia essa profecia. E ele conhecia essa profecia dos 70 anos, ele contou os 70 anos, e ele viu que ela estava se aproximando. Muito angustiado, Daniel faz uma oração. Essa oração está em Daniel 9, que é uma oração assim, eu convido os irmãos com tempo ler separadamente essa oração. Mas Daniel 8 ele tem uma visão, Daniel 7 ele tem outra visão, Daniel 2 ele tem uma visão. Então a visão de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, elas se falam e se interconectam. Só que na visão de Daniel 8, eu tenho um trechinho que fala assim, ó, quando ele vê no finalzinho da visão, e eu convido os irmãos a lerem depois em casa a visão, ele fala aqui, ó, ele pergunta aqui, ó, Daniel 8:13, ele fala, ó, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aí o anjo responde para ele, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel ficou 14 anos perturbado. Então, do 8 para o 9, ele fica perturbado com essa visão. E aí no 9,
ele ora a Deus e fala assim: Senhor, eu sei que o meu povo pecou, eu sei que nós estamos em transgressão, mas o Senhor é misericordioso, poderoso, fiel. Quando é que o Senhor vai prover o livramento para o povo de Israel, dos 70 anos, estava no final dos 70 anos? E ele também pede, ele pede esclarecimento sobre a visão dos 2.300 tardes e manhãs, né, que são 2.300 dias, e um dia profético um dia profético é um ano. E aí, e só um detalhezinho que eu gosto muito desse versículo, desse trecho da Bíblia, que é o seguinte: quando ele começa a orar e o anjo vem, o anjo fala assim, ó, quando você começou a orar, veio uma ordem para Gabriel ir aí falar com você, né? Que é fantástico isso, né? Deus atendeu a oração, cuidado que ele teve. Começou a clamar, né? E Deus já estava atendendo. Ó, quando você começou a orar, eu mandei o Gabriel. Mas essa oração, essa lição, esse texto da Bíblia, ele fala sobre as 70 semanas, e tem algumas coisinhas aqui que é assim, ó, ele fala, sabe, o 9:24, né? Ele fala aqui, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Então, na língua original, né, Daniel foi escrito em alguns trechos aqui em aramaico, mas na língua original, 70 semanas foram tiradas do que? Daquela visão que você viu. Quando o anjo se aproxima e fala aqui, ó, ele fala aqui, no 21, ele falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício. E ele falou assim, ó, no princípio das tuas súplicas sai ordem, e eu vim para te declarar que és muito amado. E falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Entender o quê? A visão. E ele fala aqui, ó, no princípio das tuas súplicas, estou lendo 23, a ordem saiu, eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a causa e entende a visão. Quando ele fala a visão, a tradução desse visão aqui, razão, que é a visão lá do 9. Então ele fala assim, eu vim aqui para te explicar a visão do 9, o que você viu lá 14 atrás, e dessa visão dos 2.300, eu estou tirando aqui 70 semanas. Se você pega 70 semanas, a turma vai projetar para vocês a explicação, você tem 70 semanas são o quê? Em linguagem profética, são 490 anos. Então 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias, 490 anos. Quando que começa isso? Ele fala aqui, ó, 70 semanas são determinadas, ou seja, foram tiradas daquela visão lá de trás, razão lá do 9. Gabriel veio com a missão de explicar isso para Daniel, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Olha o que vai no final dessa semana, dessas 70 semanas, 490 anos acontece. Para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido e ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Para quê? Aqui tem uma coisa interessante. Ungido é a palavra Mexaia, Messias, é ungido em hebraico. E Cristo é ungido. Então aqui ele está dizendo 600 anos, que 600, mas 550 mais ou menos, 540 anos antes da volta da primeira vinda de Cristo, está dizendo o seguinte: olha, Daniel, sabe e entende, se a gente traduzir, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Cristo, até o Messias. Não é de arrepiar? Cada detalhe. E ainda dizem que Daniel, tem uns que dizem que o livro de Daniel foi escrito depois dos fatos, né? Ali por volta de 250 anos
antes de Cristo. Que seja, tá bom, é 250 anos, tá bom. Mas olha isso aqui, como é que você explica? Como é que você explica isso aqui, ó? Que tem 70 semanas, 490 dias, para chegar o príncipe. Para chegar Cristo. Cristo. Tá falando Cristo. Nascimento de Cristo. Está falando Cristo. Ungido é Cristo. Sim. É Messias. Né? E aí depois ele vem. Depois das 62 semanas será morto ou ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, a desolação são determinadas. Então, se nós fizermos essa linha do tempo, nós temos quando é que foi feito aqui a data para a saída para restaurar e edificar Jerusalém, né? Foi Artaxerxes em 457 antes de Cristo. Tiveram 3 ordens, né? Essa foi a última. Então, 3, a primeira turma foi lá para construir muro, depois templo, depois Jerusalém. Então, aqui você tem a cronologia. Então, 69 semanas, que é a primeira parte que ele fala, nós temos aqui 457, 69 semanas dão 483 anos. Aí você tem 457, em 27 depois de Cristo, é o batismo de Cristo, que dão as 483 semanas, que vai de outono a outono, que ele está mencionando. Em 31 depois de Cristo, que é no meio da semana que ele fala aqui, ó, no meio da semana, né, que Daniel menciona aqui, você tem a crucifixão de Cristo, foi em 31 depois de Cristo. Depois, finalmente, os 490 anos, eles se encerram em 34 depois de Cristo. E o que ocorreu lá em 34 depois de Cristo? O apedrejamento de Estevão. Então, aqui no finalzinho, ele vê aqui, ó, e o poder de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, quando Cristo morreu na cruz. E a oferta de manjares sob a asa da abominação virá assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, mais preciso que isso, 483, batismo de Cristo. 457 antes de Cristo, a ordem. 483 anos, 69 semanas, batismo de Cristo. Meio da semana, 3 anos e meio depois, crucifixão de Cristo, que está aqui. Mais preciso que isso, eu acho que... E 490 se encerra com o apedrejamento de Estevão, onde ali foi definitivamente, quando ali o Evangelho de fato saiu de Jerusalém. Deus deu ali 3 anos e meio aproximadamente após sua morte, para que ainda os judeus pudessem aceitar a morte de Cristo como o Messias. E a partir dali o Evangelho passou a ser para todos os gentios e o mundo inteiro. Olha, nós passaremos aqui o resto da tarde, da manhã, da noite. É um estudo muito profundo para falarmos em 10, 15 minutos. Em pouco tempo. Realmente é um estudo assim, bem profundo. Mas o fato é que, se você pegar, Nicinha, que nós acabamos de pegar dos 2.200 e 300, dos 2.300, tirarmos os 490, que é a continuação aqui da linha do tempo, nós tivemos algo que aconteceu em 1844, que dá o final das 2.300 tardes de manhãs, que era a purificação do santuário, que o Guilherme achava que era a volta de Cristo. E algo aconteceu lá que vai ser objeto das lições seguintes. Exatamente. Continue conosco, não perca os próximos capítulos. Não perca, mas eu te convido a estudar, ler a Bíblia, e você vai entender. Lê o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, para entender melhor o que nós estamos comentando aqui, porque aqui nós fizemos um breve resumo, porque o assunto, de fato, é muito importante e muito interessante. Nesse estudo aqui, o tempo é muito pouco para a gente entender com detalhes. Muito profundo, né? Profundo, para a gente conseguir explicar também. Mas a gente pode estudar. Como eu falei anteriormente, não leia somente a Bíblia, estude a Bíblia detalhadamente, você vai entender bem melhor isso que nós comentamos aqui. E nós devemos estar preparados para esse final. Nós temos a certeza de que Jesus vai voltar. As profecias estão se cumprindo, nós não temos dúvida de que ele está no tempo certo. E sim, chega a ser infantil, né? E rebelde demais. Com tanta luz, com tanta palavra, com
com tanto conhecimento, nós ainda não nos prepararmos, né? Exatamente. Para aquele grande dia. E isso que é o mais interessante. Muitas pessoas estão acreditando que vai demorar muito. Outros nem acreditam que vai acontecer, mas vai acontecer. Jesus vai voltar e ele vem buscar aqueles que cumpriram a sua lei, aqueles que andaram segundo a sua vontade. Jesus falou assim, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Se não fosse assim, eu não voltaria de vou para casa. Preparar o lugar. E voltarei. E vos levarei para mim mesmo. Para quando eu estiver, sejais vós também. Seja essa a nossa esperança. A esperança, essa é uma das mais belas promessas que Jesus fez. Amém. Ele não apenas prometeu que vai nos tirar desse mundo que nós estamos vivendo, como nos levará para morar com Ele num lugar onde não mais haverá dor, nem tristeza, nem morte, nem choro. Será um lugar de bênção na companhia de Jesus eternamente. Você já pensou que maravilha? Eu falei, não é um fim, é o início. É o início, né? É o início. Então, assim, o que nós temos que fazer é nos preparar. Essa preparação é diária. Estude a Bíblia, converse com Deus diariamente, peça a iluminação divina para você entender o que você estudar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Sim, se você me permite, se você achou o que nós falamos aqui loucura, não tem problema. Estude por si mesmo. Vai investigar. Não acredita nem em mim, nem em si. Investigue por si mesmo. Eu sempre falo isso. Eu digo, não precisa acreditar. A minha irmã, às vezes, ela fica preocupada. Ai, vocês que são da saúde, vocês querem dizer que os remédios são melhores do que os remédios naturais. Eu falo, não é para acreditar em mim. Eu falei, não é para acreditar na minha palavra. Lê. E aí você vai entender. Eu posso estar mentindo para você. E a mesma coisa eu falo para você. Se você não estudar a Bíblia, alguém pode estar te falando a verdade e você entender como sendo mentira e vice-versa. Então estuda a Bíblia. Se prepare, porque Jesus está voltando. Não precisa acreditar. Vai você mesmo. Estuda que você vai entender. Jesus está voltando, isso é fato. Tudo que está acontecendo está descrito na Bíblia. Se você ler lá em Amós, que ele fala que tudo que está acontecendo foi dito aos profetas. Nada do que Deus está fazendo aqui foi escondido. Está descrito na Bíblia. Nós precisamos estudar para entender a palavra de Deus, porque Ele vai voltar e se você não tem o conhecimento, qualquer pessoa te leva fácil. Eu sempre falo isso. Eventos de doutrina, né? Os eventos de doutrina. Se você não conhece, você não vai contestar, porque tudo vai ser verdade. Então, não acredite nas nossas palavras, mas acredite na palavra de Deus. Em breve Jesus vai voltar e você precisa estar preparado. Amém. Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar para levar aqueles que foram fiéis até o final. E eu espero que você e eu sejamos fiéis. É a nossa oração. E é a nossa oração. Enquanto nós aguardamos Jesus. Enquanto nós aguardamos. E não pense que Ele está atrasado. Ele não está. Ele sabe o dia certo de vir. Você acredita na Bíblia? Você acredita que Deus é fiel? Ele disse que vai voltar. Ele disse que volta. 100 anos, 200, 30, 40, ele vai voltar. Ele nada até hoje do que Deus prometeu para nós, ele deixou de cumprir. Isso. E ele não conhece tardança nem adiantamento. Assim como o sol, você já viu o sol se atrasar em algum momento? Não. Assim como o sol, a estrela na sua órbita, assim será a vinda de Cristo. Ele vai cumprir a promessa que ele fez para nós. Então, a nós cabe apenas estudar e nos prepararmos diariamente para esse encontro com Ele nos céus. Eu espero que você esteja preparado. Eu te convido a estudar mais a Escritura e entender. Se você não conseguir entender na primeira, faça como Guilherme Miller. Volte e leia de novo. E estude de novo e pegue livros para comparar. E você vai conseguir entender que Jesus está voltando e Ele vem para te buscar. Você precisa estar preparado. Esse é o nosso recado de hoje. Nós estamos falando aqui as palavras que Deus está mandando que nós falemos para quem está nos ouvindo. Que Jesus está voltando. E esse é o nosso dever te avisar. Que se a gente quiser, se a gente não quiser, Ele vai voltar em breve. Então eu te convido a se preparar. E junto conosco agora nós vamos orar para que nós possamos ter essa certeza no nosso coração e essa esperança da breve volta de Jesus. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada pela promessa que o Senhor fez de que vai voltar para nos buscar, para nos tirar desse mundo de tristeza, de dor, de sofrimento. Nós podemos imaginar, ou nem imaginarmos, porque é muito além daquilo que nós conhecemos, as grandezas, as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Então, Senhor, nós nos entregamos aqui neste momento nas Tuas mãos, que o Senhor possa vir nos buscar
e nós estejamos preparados para este grande dia. É o que nós te pedimos, que nos conforte cada dia em nome de Jesus. Isso. Amém. Nós ficamos por aqui com o nosso encontro com a palavra e eu espero você semana que vem com mais o estudo da palavra de Deus. Até lá!